Capital. Capital Entrevista. São 7h34. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. E nós vamos começar conversando sobre a distribuição dos recursos previstos pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Mudou os critérios? Não, né? Bom dia, Neurilan. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer enorme estar aqui novamente. Não, desde o início, quando a gente começou a negociar no Senado com o senador Cid Gomes, que era o relator da proposta na CCJ do Senado Federal, a questão da sessão onerosa, né, que é do leilão do pré-sal. Nós fizemos um acordo na época de ser pelo FPM, né? O governo de São Paulo queria que fosse pelo número de população, e lá naquele momento da votação da CCJ a gente conseguiu colocar os municípios pelo FPM e o Estado pelo FPE, né? Depois, quando voltou para a Câmara esse projeto de lei, foi feito um acordo, aí mudaram-se os critérios de distribuição do Estado, né? Que ficou um terço seria pelas regras da Lei Candir e do FEX, e 2/3 pelo FPE. Com isso, fez com que Mato Grosso, né, o governo do Estado, saísse da casa dos 220, 250 milhões inicialmente estimados, que se fosse só pelo FPE, e foi para 665 milhões estimados, por conta desse 1/3 que vem pela Lei Candir. Tá. E 665 milhões que vem para o Estado. Isso vem para o Estado. Vem para o Estado. E quase 200 milhões para os municípios. E quase 200 milhões para os municípios. No total, são mais de 850 milhões que vem para Mato Grosso. Entendeu? Assim, um valor extraordinário. Tá. E nesse valor do Estado, o governador Mauro Mendes já disse que vai usar o recurso exclusivamente na Previdência. Parece que nacionalmente eles limitaram, né? Não pode fazer farra com esse dinheiro, não pode pagar salário, não pode pagar... Exatamente. Inclusive, eu participei ativamente, Antero. Eu tenho uns 3 meses que toda semana eu estava em Brasília acompanhando esse projeto, né? Por diversas vezes tivemos com o Rodrigo Maia, tivemos na casa do Davi Alcolumbre. Eu quero até fazer uma ressalva que esses recursos estão vindo hoje dessa forma, até por o presidente do Senado teve uma participação muito forte, né? Somente para os municípios, porque teve um momento que a Câmara dos Deputados queria tirar uma parte do recurso do Estado e dos municípios para fazer emendas parlamentares. Deputada Ayala, entendeu? E inclusive estava pronto a redação do texto, e nós conseguimos de última hora mudar, né, que não deveria ser emenda, isso lá com as lideranças. E aí foi decisivo, né, o presidente do PMDB, agora o Baleia Rossi, ele foi extremamente decisivo na Câmara dos Deputados, ele e o deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, que é o presidente da Comissão Parlamentar do novo Pacto Federativo. Porque quando a gente conseguiu convencer de que não deveria ser transformado em emenda, aí fizeram a redação do texto falando que os municípios e os estados teriam que pegar esses recursos e aplicar exclusivamente em pagamento da dívida previdenciária e em precatórios. E aí foi um momento que o Baleia Rossi foi decisivo, falou, não, vamos tirar o precatório, vamos flexibilizar um pouco, mas sem contudo, não deixar também muito aberto para pagar salários. Tá, então ficou só na dívida previdenciária. Para o Estado ficou assim, o governo do Estado deverá aplicar seus recursos para pagamento de dívidas previdenciárias e investimento. Mas o Estado já anunciou, o governador Mauro Mendes, que vai pagar tudo de dívida previdenciária. Porque primeiro tem que pagar a dívida previdenciária, o maior. No caso dos municípios ficou ao contrário, ficou assim, para investimento ou dívidas previdenciárias. Porque nós temos muitos municípios do Brasil e Mato Grosso que não têm dívida previdenciária. É o caso de Cuiabá, inclusive, né? Então está redondinho. Então, Cuiabá, Sinop. Então nós negociamos. Isso foi uma negociação que nós fizemos lá, eu participei ativamente disso, de municipar investimento ou dívidas previdenciárias. O Estado não. Dívidas previdenciárias primeiro, se sobrar, faz investimento.
Tem gente aí no telefone, vamos falar com o ouvinte. Alô? Bom dia, Antero. Bom dia, o presidente. Bom dia, capital. Antero, eu estou aqui analisando o presidente. Se tivesse 8 deputados federal no estilo do presidente, Mato Grosso era outro rumo, não era? Porque ele fala tudo que ele está ajudando, não tem reais. Presidente, eu só desejo muita saúde para o senhor. Eu quero o senhor lá em Brasília, em breve. Deputado federal, se Deus quiser. Porque eu sou briga por Mato Grosso. Parabéns, Antero. Trazer uma pessoa do nível do presidente aí. Muita inteligência, muita saúde. E Mato Grosso não precisa do senhor, necessita. Um bom dia a toda a família capital. Tá bom, muito obrigado. É Afonso, lá do Ribeirão do Lipa. Obrigado, Afonso, de coração. Eu fico muito feliz. Afonso, ele correu da disputa na última eleição, viu, Afonso? Era para ser candidato e na última hora desistiu. Tive alguns problemas particulares que eu não consegui superar, mas tudo tem o seu momento também. Agora vai ser vice-prefeito de Joãozinho Renca, lá em Nortelândia. Vamos lançando o senhor lá, como vice-prefeito na chapa dele, lá no aniversário da Renca. Mas vamos voltar aqui. Então, as prefeituras poderão investir esse dinheiro. Pode colocar todo investimento, né? Que então, é naturalmente que vai ser feito, né? A lógico. eleição... Não, veja bem, às vezes as pessoas acham assim, não, vai pegar esse dinheiro e vai desaparecer o dinheiro e tal. Não existe mais isso, né? A gente percebe que as coisas têm um controle muito mais efetivo. Câmara... Tem cada mágico aí, cara. Sim, mas veja bem, eu não vou falar aqui que não tem algum que possa querer, né, tirar proveito disso, pessoal. Né? Não estou falando político, porque político tira mesmo, né? Não tem como não fazer. Você faz uma obra, principalmente um ano pré-eleitoral, você vai tirar proveito disso politicamente. Isso é passivo, é normal. São 141 municípios, 141 prefeitos. Eu não falo que não, porque nós temos, dentro de 141, nós temos prefeitos e temos prefeitos. Todas as profissões têm isso, né? Todas as nossas atividades têm também pessoas boas e pessoas também que não... Pessoas de mau índole, né? Então a gente não pode colocar ser unânime, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho uma ligação minha muito forte com os prefeitos, né? A gente percebe que há uma determinação de pegar esses recursos e aplicar exatamente em obras, né? Que vai melhorar a condição da cidade. Na educação, na saúde, na pavimentação urbana. Eu acredito que grande parte desse recurso vai para a pavimentação urbana, porque nós já fizemos quase 1.000 projetos para as prefeituras de pavimentação urbana esse ano. Então, tem prefeito que tem projeto pronto para poder aplicar esses recursos. Tá. Neurilan, durante o governo passado, todas as vezes que a gente recebia Neurilan aqui, era para criticar atraso do Estado no repasse, principalmente de verbas da saúde. O governo normalizou isso, com relação ao repasse do atual governo. E também pagou grande parte do que devia. Veja bem, Antero, é até bom, essa pergunta é muito, muito oportuna, porque, na verdade, a gente vinha aqui toda semana, ou todas as vezes que vinha, a gente falava, né, cobrava do governo passado a questão do repasse. Nós fizemos um acordo com o governador Mauro Mendes. Né, ele está pagando em dias o dele, né, os meses referentes à sua gestão, né, e pagou pouca coisa, mas pagou do governo passado. Ainda tem um valor significativo ainda. Nós estimamos que chega acima de 100 milhões de reais ainda. Tá bom, era 600, que deve, né? Que deve de gestão passada. Mas o governo, nós fizemos acordo que até o final do ano o governo iria estar equalizando a situação do Estado, que pegou o Estado com problemas enormes, para poder depois começar a resolver o problema do passado. E tendo o acordo, eu estou respeitando. Né? Acordo a gente faz, a gente tem que cumprir. A dívida era de 600 milhões. Não, com os municípios não. Com os municípios era 170 milhões quando o Pedro Táxi saiu do governo. A dívida exclusivamente com os municípios. Ah, tá. A dívida com fornecedores que chegavam a 600 milhões. O município era 170 milhões e a gente
fez um acordo, né? E acordo, quando você faz, a gente tem que cumprir. Então, eu estou esperando. O Fundeb tem sido passado normalmente? Está pagando em dias. Entendeu? Depois daquela denúncia que eu fiz, que criou aquela CPI na Assembleia, que não deu em nada, né? Evidentemente, já o secretário Galo, que era do secretário do Pedro Taques, começou a pagar em dias, e aí não deixou de passar recursos devidamente. Tá. Quais são as principais reivindicações dos municípios hoje? Não, nós temos ainda, bom, a saúde é problema, né? Não é porque está pagando, a gestão agora está pagando em dias que resolveu o problema da saúde, não. A saúde ainda continua, porque os municípios continuam ainda fazendo parte da saúde que é do Estado e que é do governo federal, né? A falta da estrutura de atendimento da saúde do Estado, porque até agora o secretário está viajando, conhecendo os hospitais regionais, com a Comissão de Saúde da Assembleia, está o tempo todo viajando, mas até agora não se decidiu, ainda não vi um planejamento, um programa de atendimento da saúde que, em médio e longo prazo, vai resolver a situação da saúde no Mato Grosso, né? A saúde pública estadual. Então, a saúde continua sendo um problema. Nós temos o problema sério do transporte escolar. Essa é uma coisa que eu acredito que o governador vai ter que estudar com carinho, ver como fazer isso para o ano que vem, porque senão ele vai ter problema com os prefeitos, né? Porque não dá mais para transportar os alunos a R$3 por quilômetro rodado, um ônibus, entendeu? E 70% do que se transporta é do Estado. E até o prefeito Valdezinho aqui de Santo Antônio devolveu os ônibus para o Estado. Aqui o governo conseguiu resolver, equacionar, e pegou a sua linha, né, da rede estadual, e está transportando. Mas aqui em Santo Antônio é Cuiabá, né? Agora vai fazer isso em Vila Rica, Colniza e etc. O Estado contratar a linha de ônibus para transportar os alunos no interior. Não é fácil, né? Então, mas é um problema sério. A maior reclamação hoje dos prefeitos é com relação ao custo do transporte escolar. Tá. Eu estive com a prefeita Rosana, ela me falou que o hospital lá melhorou muito. Rosana de Sinop. Não. E li ontem um encontro do prefeito Mauro Mendes, lá em Sinop, com os prefeitos da região. E li ontem, num dos sites aqui da capital, não me lembro qual, um depoimento interessante do prefeito de Sorriso, o Ari Lafim, dizendo que, olha, muito obrigado, está reestruturando o Hospital Regional de Sorriso, etc. e tal. E também já constatei aqui depoimentos de Rondonópolis que melhorou muito o hospital. Não, veja bem, o secretário tem viajado para o interior, visitando os hospitais regionais, o governo colocou em dias as dívidas, está repassando o recurso em dia. Isso não é, eu estou falando assim, um programa. Não, eu estou falando que melhorou o atendimento. Melhorou o atendimento nesses hospitais regionais, não está faltando medicação. Tem investimento, inclusive, em ampliação, reforma de alguns hospitais regionais, isso está acontecendo. Mas ainda não tem um planejamento, um programa de integração entre estados e municípios, de fazer a saúde funcionar. Porque não adianta só você melhorar as estruturas estaduais se você não tem alguma coisa trabalhando junto com as prefeituras para diminuir, para fazer com que o cidadão não adoeça, a atenção básica dos municípios. Tem que ser discutido isso amplamente entre governo e municípios, um programa, porque só assim nós vamos conseguir amenizar muito a questão da saúde no estado de Mato Grosso. É um trabalho integrado, isso ainda não está acontecendo. Tá. O Luciano, ele está mandando aqui a seguinte pergunta: bom dia, qual a opinião do entrevistado em relação a aumento de municípios? Eu sou favorável. Por quê? Sou favorável porque, no caso específico do Mato Grosso, nós temos aqui alguns distritos que têm 12 mil habitantes, entendeu? Que tem 6 mil habitantes, né? Esses já podem se virar município. Agora não pode qualquer corrutela virar município também, né? Eu defendo, né, a criação de novos municípios, desde que seja por critérios eminentemente técnicos, econômicos, financeiros, de tal forma que não prejudique o município mãe, que está perdendo parte do seu território, parte das suas receitas, entendeu? Eu sou favorável. Nós não podemos segurar aqui
União do Sul, lá na região de Peixoto, que tem mais de 12 mil habitantes, entendeu? Então, a gente tem que pensar também dessa forma. Agora, não pode acontecer como foi no passado, que se criou muitos municípios, tanto Mato Grosso, mas principalmente Rio Grande do Sul, Nordeste, município de 800, Não, 700... principalmente Mato Grosso também. Aqui, aqui tinha 3 ruas que criava município. Exato, mas, por exemplo, teve mais Nordeste, e que eu comprovadamente vi, Antero, no Nordeste, principalmente do Rio Grande do Sul, e um pouco de Santa Catarina, criava município com 800 pessoas, 800 moradores. Não pode. Aqui no Mato Grosso teve município com 1.500 pessoas que criaram. Foi criado o município com 1.500 pessoas, 1.300 pessoas, que é muito pequena, é um universo muito pequenininho. Porque o que tem que ser entendido é o seguinte, que o bolo tributário é o mesmo. Você pega hoje um SPM bom, mensal, para Mato Grosso é 80 milhões de reais. Bom, são 80 milhões. Você está dividido para 141 municípios, cada um com seus critérios de recebimento, né? Você vai pegar e criar mais 20 municípios, você vai dividir por 161 o mesmo valor. Está entendendo? Não tem um acréscimo no bolão que recebe. Você vai tirar do município mãe, é isso, vai tirar dos municípios. Tem mais ouvinte na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, Neuzito. Eu, sim. Então tá bom. Então pode discordar do presidente aqui à vontade. Eu vou discordar dele primeiro de aumentar o município. Porque a tecnologia que nós temos hoje não precisa mais aumentar o município, não. Porque cada vez que você aumenta político, você aumenta problema, não aumenta solução. Então, sou contra esse negócio de município. Está bom demais 141 já. E dá, principalmente num país nosso, que só usa a lei do Gelson, levar vantagem em tudo. E levar vantagem em tudo, é todos, é empresário, é todo mundo. É só você ver o negócio de combustível aí, que é do seu tempo, do meu tempo, é do tempo do Irulã, que o dono do posto ganhava 10 centavos por combustível, por litro, e o governo pagava o frete. Liberou para poder ficar melhor para o consumidor, ficou pior, porque o que aconteceu? Alinharam o preço, todo lugar que você vai em Cuiabá é o mesmo preço. É a concorrência de vender mais caro. Lá tem um posto para lá de Nobre, lá, que a gasolina é mais barata que Cuiabá, rapaz. Não dá de você entender. Então, hoje o cabo vai levar vantagem e a lei do Gelson levar vantagem em tudo. Então, criar mais municípios, se aumentando políticos, aumenta problema. É Neuzito, aquele que não concorda com nada e sempre não tem solução, mas se tiver solução, nós estamos no lugar de Bolsonaro. Um abraço. Muito obrigado, Neuzito. Ô, Neuzito, bom dia para você, entendeu? Mas você está certo, tem que ter discordância mesmo. Não pode todo mundo achar que está certo, você tem que ter... Não, porque você fala assim, não, a União do Sul tem 12 mil habitantes, eu fico aqui pensando, 12 mil habitantes, aí vai ter que pagar salário de prefeito, vai ter que pagar salário de vice-prefeito, vai ter que pagar salário de secretários municipais, vai ter que construir sede para prefeituras, sede para as secretarias, vai ter que pagar salário para vereadores, vai ter que construir sede para a Câmara Municipal, aí vai ter que pagar energia, água, luz de todos esses prédios. Qual que é a vantagem de criar a União do Sul com 12 mil? Não, veja bem. 12 mil vai ter que fazer cota para pagar a despesa no final do mês. Não, mas veja bem, Antero, não pode generalizar. Eu tenho alguns distritos do Mato Grosso que pode, no meu ponto de vista, né, pode sim se transformar em município, até para ajudar a promover o desenvolvimento. Porque, por exemplo, tem Espigão do Leste, município de São Félix, está a 210 quilômetros de São Félix. Tem 200 mil hectares de soja plantada em volta de Espigão do Leste. Entendeu? Está a 210 quilômetros da sede do município e não tem asfalto. Entendeu? Então, a dificuldade que é ter, e aí o município sede não consegue, mas não consegue atender duas cidades dentro do seu território praticamente. Então, nesses casos, a gente tem que pensar também, vamos dar autonomia administrativa e política para essa comunidade e ela seguir os seus próprios destinos. Porque é muito difícil, se o prefeito está a 200 quilômetros de um distrito igual esse, entendeu? Que tem uma demanda por serviços sociais. Você é a favor da divisão de Mato Grosso? Não, sou contra. Pois é, tem alguns que são a favor. Mas eu sou contra, porque não há necessidade. Não é problema de necessidade, o problema é que se você dividir o Mato Grosso, você sai de um estado que é viável
para 2 estados deficitários. Mas por isso... Para 2 estados deficitários. Quer dizer, e às vezes aí, você vai fazer isso com os municípios. Mas aí que eu falo, desde que... Eu sou a favor da criação de novos municípios, desde que seja por critérios eminentemente técnicos. Análise econômica, financeira. Mas o critério técnico de tal forma desse aí. De tal Quanto forma que é o FPM de São Félix do Araguaia? 0 ponto... Não, São Félix do Araguaia deve ser 8 pontos. Deve ser 0,8. É. Pois é, se você for dividir, São Félix já é o mínimo, né? É o mínimo já. Já é o mínimo. Não, o mínimo é 0,6. O mínimo é 0,6. Aí São Félix volta para 0,6. Não. Tem na lei prevê... O foro tributário não pode aumentar. Não. A lei prevê que aquele município continue por no mínimo 2 anos, né, com 0,6, com 0,8, caso ele possa diminuir pelo número da população, né? Porque uma questão que tem que ser discutida no Congresso Nacional, e eu tinha isso como projeto se eu fosse deputado federal, porque nem todos têm coragem de fazer essa situação, porque hoje você tem um intervalo do FPM, a distribuição do FPM é 0,6, 0,8, 1, 1,2, etc., né? Então deveria criar 0,6, aí deveria criar 0,7, 0,9, que não tem. Por quê? É 1,1. Porque você pega, o que é 0,6 é o mínimo? É aquele município que tem Araguainha, que tem 1.000 pessoas, né, morando lá, e Arenápolis tem 10.300. Quer dizer, a mesma receita de Araguainha é a mesma de Arenápolis, tem 10.300. Então, você deveria ter um intervalo aqui, ó, de um habitante, ou de 1.000 habitantes a 6.000 habitantes, 7.000 habitantes, é 0,6. Aí, de 7.000 habitantes a 10.000 e pouco, 0,7. Aí, você diminui os intervalos, porque é injusto a Arenápolis com 10.300 habitantes ter a mesma receita de Araguainha, que tem 1.000 habitantes. Isso é uma coisa que tem que ser mudada também no Congresso, aí vai dar amparo para esses municípios menores. Mas, de toda forma, Antero, eu sou favorável à criação de novos municípios, desde que seja com critérios exclusivamente técnicos, baseados em dados econômicos, financeiros, potencial de produção, de não prejudicar o município-mãe, todos os dois serem viáveis. Então, com esses critérios, eu sou favorável. Tá certo. Tem mais um telefonema aqui. Alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia. Quem fala? José Roberto, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto. O Neurilan está te ouvindo. Neurilan Fraga, presidente da MM. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, querido. Eu estou ouvindo atentamente aí suas respostas e os questionamentos do Antero, e ele citou um ponto importantíssimo aí sobre a questão do financiamento do município em todas as suas instâncias de governo. E eu gostaria de fazer uma colocação sobre o que o senhor acha disso. Que os critérios de repasse de FPM, que são produtos de impostos e de arrecadação, fossem proporcionais àquilo que o município produz, e não pelo número de habitantes. Porque, às vezes, um município com menor número de habitantes tem uma arrecadação muito maior do que aquele que tem mais habitantes, por uma questão daquilo que ele produz. Não é o caso do Mato Grosso, que não tem industrialização nem aqui na região de Cuiabá, na região de Vargas Grande, uma industrialização à altura da nossa capital ainda não existe, principalmente no interior, que é mais agropecuária mesmo. Porém, eu acho que o critério deveria ser por produtividade, não por número de habitantes. Assim sendo, eu acho que deveria haver um mínimo de colaboração para o bolo, pois esse bolo ele é dividido de uma forma, na minha opinião, injusta, porque municípios que produzem mais acabam pagando a conta de municípios que produzem menos. Deveria se adotar esse tipo de critério e incentivar a produção, incentivar a arrecadação de cada município primeiro. Organizar o que já tem para depois se criar novos. Eu concordo com a questão da distância física entre municípios. Porém, o Leozito falou uma coisa importante aí, com a tecnologia de hoje, isso já não é mais tão impeditivo para fazer uma gestão. Então, eu acho que a situação está nesse ponto. O André está coberto de razão. O custo de uma criação do município é muito alto para a população pagar e ainda sobrar alguma coisa para fazer investimento.
Eu acho que aí tem um viés meio político também nessa questão de criação de municípios. Gostaria que o senhor me respondesse se o senhor concorda com isso ou não. Os critérios técnicos que o senhor tanto falou aí na sua entrevista fossem realmente observados, inclusive na questão da arrecadação. Esse município terá uma previsão que ele terá da arrecadação e o que vai acontecer com aquele que ficou dividido. Então, acho que esses critérios deveriam ser melhor vistos aí na questão da gestão. Eu agradeço a participação, então um abraço para vocês e fiquem com Deus. Então, um abraço. Obrigado, Zé Roberto. É evidente, Zé Roberto, você não pode criar município, sair criando município como foi criado no passado. Tem que ter critérios exclusivamente técnicos, não pode ter viés político nessa criação de municípios. E que seja baseado em dados econômicos, financeiros, de potencial de produção, e a logística, a distância, etc. Mas com relação ao negócio do critério de distribuição, é um tema assim, bastante aguçado, né? Nós precisamos fazer uma reforma nessa questão da distribuição. O FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, esse leva os critérios eminentemente populacional, entendeu? Ele tem um viés mais social. O FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Tem distorção no FPE, inclusive essa distorção prejudica Mato Grosso. Exatamente. Por exemplo, os estados do Nordeste, que quando foi criar o Fundo de Participação dos Estados, o Antônio Carlos Magalhães era Foi uma união de Sarney com o Antônio Carlos Magalhães para prestigiar o Nordeste, a Bahia, principalmente a Bahia. Para prejudicar os outros estados. E aí, então o FPE ele é muito ruim para Mato Grosso. O SPM, que é o Fundo de Participação... O interessante é que o próprio Maranhão acabou ficando meio de fora e agora é que se recompôs através de um processo via administrativa. Exatamente. O Maranhão conseguiu, que é o que eu acho que deveria ser o caminho de Mato Grosso, né? Ir para a justiça para melhorar o seu FPE. Então você está coberto de razão. Esse FPE ele é muito ruim para Mato Grosso. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele tem uma lógica, não é perfeito, mas tem uma lógica, né? Porque leva em consideração o valor agregado. E aí é uma situação que tem que ser discutida aí no Mato Grosso, Santério. Eu queria estar aí no Congresso Nacional para fazer isso, enfrentar essa situação. Entendeu? Você, veja bem, do FPM, que é do Fundo de Participação dos Municípios, ele tem um aspecto também de produção, né? Ele corrige bastante essa questão, ele é diferente do FPE. Mas nós temos um grande problema que é o ICMS. Aí a distorção do ICMS é muito grande, né? Tem 15 municípios do Mato Grosso, 17 municípios que são grandes beneficiados com o ICMS, que são os municípios exportadores de produtos primários ou semi-elaborados, que é desonerados, né? Essa produção toda é desonerada, né? Mas, no entanto, serve para aumentar o índice de participação desses municípios no ICMS. Por exemplo, toda a produção de um determinado município, né, que é exportada, não paga ICMS, não faz parte do bolo, não contribui com o bolo de arrecadação do mês ou da semana, né? No entanto, aquele volume de produção, entendeu, conta para definir o índice de participação do município, daquele município, no ICMS. Razoavelmente justo, pois o município já não se alimenta do imposto que eles não pagam. E ainda vai perder também para não contar. Não, pois veja bem. Mas veja bem. O que é produzido dentro do município. Não, veja bem, mas ele está entrando no bolo de quem está produzindo. Por isso que tem que acabar com a questão da Lei Candir, para poder o Estado cobrar o ICMS daquilo que é exportado. Aí sim vai haver justiça. Enquanto tiver a Lei Candir e não for compensado, né, como não está sendo compensado os estados e os municípios, vai ter essa distorção, porque não faz parte do bolo, contou o índice para aquele município passa a receber mais ICMS do bolo de quem produziu e quem contribuiu, que não exportou. Então, isso é uma distorção enorme, e aí uma das razões do aumento das desigualdades regionais é a questão da Lei Candir. Quando eu falo a Lei Candir é bom para o agronegócio, é bom, mas para o Estado é ruim. Para o Estado como máquina, para os municípios como máquina, entendeu? Porque são receitas, são recursos, né, que nós deixamos de arrecadar, né, e aí faz falta, né, para o governo do Estado fazer saúde, educação, infraestrutura,
porque nós deixamos de arrecadar ICMS. José Roberto de novo. Olá, José Roberto. Oi, Antero, eu gostaria de fazer um complemento na minha pergunta ao presidente. O senhor citou aquele distrito lá de São Pedro do Araguaia, não me recordo o nome. Espigão do Leste. Isso. O senhor falou que tem 200 mil hectares de soja. Tem 200 mil hectares de lavoura que é plantada no seu entorno. Certo. Então, exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Não paga ICMS. E com a mecanização hoje também dá poucos empregos. Ou seja, não muda a história do local. Porque senão o próprio município mãe hoje já teria uma história mudada. E o asfalto poderia estar aí 200 quilômetros da sede. É justamente esse que é o problema. Não vai mudar, não vai modificar. Você vai criar um município, mas essa soja toda que tem em volta não vai colaborar com muita coisa. Nem com muita mão de obra. A mecanização hoje da agricultura diminuiu substancialmente a utilização de mão de obra direta. Então, é exatamente isso daí. Eu queria que o senhor analisasse isso e antes de se criar novos municípios baseados em população ou alguma outra situação, primeiro se resolvesse esses problemas que são estruturais na questão da distribuição financeira e no recolhimento dos impostos. Eu acho que aí estaria, nós não estaríamos colocando o carro na frente dos bois. O que o senhor acha disso? Obrigado. É o que nós estamos falando aqui, né? Aliás, Zé Roberto, é o que nós estamos falando. Você tem uma série de situações que têm que ser estudadas. E Mato Grosso tem sido prejudicado muito, extremamente prejudicado por conta dessa distribuição dos recursos. Primeiro pelo FPE, que é prejudicial a Mato Grosso, os estados produtores. Só para vocês terem ideia, iniciamos a entrevista aqui falando o quê? Se fosse pelo critério do FPE, Mato Grosso, o governo do estado estaria recebendo 220 a 250 milhões do pré-sal, entendeu? Como colocou 1/3 do volume de 11 bilhões pelo FEX Leicandir, né, Mato Grosso saiu de 250 milhões para mais de 660 milhões de reais. Olha a diferença que é só 1/3. Imagina se fosse 100% pelo Leicandir ou FEX. Né? Então, é isso que tem discutido. Nós temos que discutir muito essa questão da desoneração, da fazer parte do valor agregado, do valor adicionado, que é exportado e é desonerado, tudo isso tem que ser discutido. Acho que é um momento de discussão que o Brasil precisa ter, e aí o Senado Federal, a Câmara Federal, o Congresso Nacional tem que ter coragem para estar discutindo essa redistribuição de tudo que se arrecada no Brasil. A reforma tributária é um tema que está sendo discutido agora lá no Congresso, eu estou participando de algumas discussões lá, né, mas está muito tímida, Antero. E aí todas as duas levam a certa proteção ao governo central. Nós precisamos mudar essa história, nós precisamos levar em consideração os estados e os municípios. Né? Se há uma tônica do governo Bolsonaro de menos Brasília e mais Brasil, por que essa preocupação em estar protegendo o governo central na reforma tributária? É um vício também dos parlamentares, né? Entendeu? Já acostumaram com o uso do cachimbo que faz a boca torta. Mas você era um entusiasta, primeiro de que o FEX vem e está tudo certo, o Paulo Guedes disse para nós que vai pagar o FEX, e aí, cadê o FEX? Deixa eu falar para você, eu sou entusiasta e sou muito otimista. Mas o Paulo Guedes está descumprindo a palavra dada com Mato Grosso. Olha, veja bem, deixa eu aqui colocar minha posição. Lá, há 6 meses atrás, alguém falava dessa sessão onerosa? Não falava. Não, tudo bem, não tem nada a ver uma coisa com não, outra. Tem a página, não. Não, senhor, tem sim. Lá em março, o ministro Paulo Guedes esteve reunido conosco na Marcha dos Prefeitos e falou, olha, um acordo foi feito, nós vamos trabalhar a sessão onerosa para ser 15% para os estados, 15% para os municípios. O que é a sessão onerosa? É um leilão de uma reserva petrolífera da Petrobras, etc., por excesso de produção, e nós vamos dividir esses recursos com os estados e com os municípios. E com esse recurso da sessão onerosa, eu também vou fazer todo um esforço para pagar o FEX. Vamos aprovar a reforma da Previdência, nos ajude a aprovar a reforma da Previdência, que nós vamos também fazer ter esse compromisso com vocês. Aconteceu a sessão onerosa de acordo com o que foi combinado. Né?
Aí teve o problema agora no Senado da reforma da Previdência, que tiraram um pouco, abriram muitas portas, e aí a equipe econômica teve uma reação muito ruim, o Paulo Guedes, de que ia compensar isso no Pacto Federativo para o Estado e para o município. Teve uma reação muito ruim, isso dentro do Senado, um eco muito ruim, junto aos senadores. Ele devia ajoelhar e agradecer o Senado aumentou para 1 bi 200, Tá, 1 trilhão e 200 bilhões a receita do país, a economia com Pois é, então houve esse... O Senado, ao incluir estados e municípios, está aumentando para mais de 1 trilhão. Mas os estados... O que ele queria era 1 trilhão, ele está recebendo 1 trilhão e 200 bilhões. Não, mas veja bem... Não é essa conversa fiada. Mas os estados e municípios não entraram lá na Câmara por conta dos governadores. Há uma briga entre um bloco de deputados contra os governos dos estados. Por conta da mediocridade dos deputados federais, que acham que... Entendeu? Então, eu estou falando, nós ficamos prejudicados por isso, porque os deputados têm um problema, principalmente com os governadores. Não o governador de Mato Grosso, principalmente o governador do Nordeste. A bancada do Nordeste é muito forte, então termina atrapalhando. Mas veja bem, com relação ao FEX, o Paulo Guedes tinha esse compromisso de, com o recurso da sessão onerosa, ele falou, olha, com o recurso da sessão onerosa que vai sobrar para o governo federal, eu vou dar 4 bilhões para compensar a Lei Candir e FEX, e acabou também para frente, ano que vem não tem mais Lei Candir, não tem mais FEX. Pois é, mas eu estou sabendo que não vai acabar a Lei Candir. Não, a Lei Candir pode continuar. Ela pode continuar. Porque a bancada ruralista já está se mobilizando para continuar com a Lei Candir. Sim, mas tem a reforma tributária que nós vamos estar discutindo isso. Não sei até onde isso vai conseguir ter esse movimento da bancada ruralista. Entendeu? Não sei até onde. Mas o que acontece é o seguinte, agora nós vamos ter que cobrar do Paulo Guedes o compromisso que ele assumiu de repassar os 4 bilhões para os estados e os municípios exportadores, né, por conta do que já vai ter o recurso da sessão onerosa. Isso quem tem que cobrar é o governador, nós prefeitos, a bancada federal, os senadores que o Paulo Guedes confirmou para o Jaime Campos, para o Hélio Fagundes, para a Selma Arruda, que iria fazer esse pagamento. Todos nós vamos ter que estar cobrando o pagamento do FEX da Lei Candir. Nós, do Movimento Municipalista Nacional, já estamos organizando para a semana que vem um encontro com o ministro Paulo Guedes para cobrar o pagamento do FEX. Né? Não é obrigatório, é um repasse que não é obrigatório, precisa de encaminhar um projeto de lei, uma medida provisória para o Congresso Nacional, né? Não é obrigatória. Agora, tinha um compromisso verbal do ministro com todo mundo, e nós precisamos cobrar. Né? Eu já estou indo semana que vem para Brasília para poder reunir com o ministro Paulo Guedes para fazer essa cobrança. Tá, são 8h12, eu estou entrevistando aqui Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e vou dirigir aqui a última pergunta dos nossos ouvintes, é do Oliveira. Ele fala assim, bom dia, Antero. O presidente da AMM está provavelmente em um futuro próximo querendo a divisão de Mato Grosso. Isso é projetos de partidos que estão lutando para sobreviver, com mais municípios, e os mesmos mostrando independência. Logo, logo, os líderes desses municípios farão pressão para essa divisão. Vai ser prejuízo para todos, é a opinião do Oliveira. Eu respeito a opinião do Oliveira, mas não é verdade, entendeu? Eu sou contra a divisão do Estado de Mato Grosso. Não há um prefeito sequer que fala em dividir e levantar a bandeira de divisão do Estado de Mato Grosso. Mesmo os prefeitos do Araguaia, que tinha aquele sentimento da divisão, porque era o Vale dos Esquecidos, a região do Araguaia, por sinal, é a região que eu mais visito, que eu mais estou presente, né? Não existe esse sentimento no seio dos movimentos municipalistas de Mato Grosso. Não há esse sentimento nenhum, não corre risco nenhum, e eu inclusive, sou contra qualquer movimento desse sentido, de dividir o Estado de Mato Grosso, não. Agora, criar alguns municípios com dados eminentemente técnicos, econômicos, eu sou favorável. Se dentro da análise técnica, econômica, financeira, não mostrar que aquele distrito é viável, né, não se cria os municípios. Não se cria. Se cria se de fato for bom, né, para o município sede, que está cedendo parte do seu território, e para o município novo que será criado. Não, se isso provar que é bom, se cria. Se não provar, não cria também. Não é obrigatório criar.
8h14. Neurilan Fraga, muito obrigado pela entrevista. Venha sempre aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Antero, e dizer que é muito bom, muito salutar estar debatendo, e você é bom porque tem os ouvintes, né, participa ativamente, isso tem a sua posição, é extremamente bom, porque alimenta a gente também se explicar um pouco melhor, mostrar também a nossa posição, o nosso ponto de vista, isso enriquece muito o debate. Muito obrigado a todos e uma boa semana para todo mundo. Tá ok, muito obrigado. Entrevistei aqui o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga.